Há décadas, o mundo discute um acordo internacional para evitar as mudanças climáticas no planeta. O momento de crescimento de nações emergentes, a exemplo de Brasil e Índia, é questionado por países desenvolvidos. Enquanto isso, vivemos um momento de grande escassez de recursos naturais. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascope TV. Eu converso agora com o advogado Eduardo Matias, especialista em direito empresarial e também sustentabilidade. Qual o preço da sustentabilidade? Acho que a grande pergunta não é nem qual é o preço atual da sustentabilidade. A pergunta é qual é o preço de não fazer alguma coisa pela sustentabilidade. A gente está vivendo hoje a escassez de água aqui no estado de São Paulo e notando como isso pode trazer prejuízos importantes para a gente. Então, em algum momento, a decisão de não regular um pouco melhor o consumo, não evitar que haja desperdício, né, controlar melhor os recursos naturais, teria que ter sido tomada para que a gente não estivesse sofrendo agora esse alto preço de ter uma possibilidade de racionamento de água. Isso se aplica em nível macro para todo o planeta. Na hora que a gente diz que o planeta pode sofrer hoje com mudanças climáticas, qual é o preço de se controlar as emissões de gases de efeito estufa? Sem dúvida é um preço alto, uma parcela razoável do PIB mundial. Mas qual é o preço de não fazer nada agora? E deixar isso acontecer lá na frente, a gente ter as consequências das mudanças climáticas, certamente é muito maior. Então o importante é entender, a sustentabilidade tem um preço? Tem. É uma mudança de práticas, é uma mudança de mentalidade. Ela requer da gente muito, não só um investimento, mas uma grande mudança de maneira de ser, de viver, de agir, de produzir. Agora, isso é necessário, porque a gente consome demais, o planeta não aguenta tanto tempo com esse nível de consumo. E o preço lá na frente a ser pago é muito maior. Aqui no país houve um grande esforço de medidas sociais para aumentar o poder de consumo da classe C, que hoje é apontada como a principal vilã, entre aspas, da crise energética. O que você acha desse ponto de vista? Você acha justo isso? Mais uma vez, aí a gente tem o mesmo dilema que é notado aqui no Brasil, ele se nota também em nível mundial. Porque se nós falamos mais uma vez como funciona a distribuição de emissões, e as emissões têm crescido muito em países em desenvolvimento, como a China, a Índia, e esses países são países que têm uma situação parecida, de emergência de novas classes sociais, são países emergentes, por isso aumenta-se o consumo, até porque o nosso modelo equivocadamente é focado no consumo, e até o ponto em que a Terra não comporta todo esse consumo. Agora, dizer para essas classes emergentes ou para esses países emergentes que agora eles não podem consumir, porque a festa acabou, os países desenvolvidos já tiveram seu momento, acumularam capital e agora não seria possível mais fazer isso, é claro que é profundamente injusto. Então existe um grande dilema aí do crescimento, né? Como continuar crescendo, até porque esses países não vão abrir mão do crescimento, e provavelmente com razão, como continuar crescendo sem evitar uma grande catástrofe que prejudicaria a todos, que é o caso da mudança climática, então, ou da escassez de recursos, né? Então, como equilibrar isso? É muito difícil de equilibrar. A gente tem que pensar em medidas que envolvam, por exemplo, transferência de tecnologia para que a produção comece a se tornar mais limpa nesses países, possivelmente ajuda financeira. Então, existe sim esse dilema que você coloca. Ele se aplica aqui e se aplica em nível mundial. E é nesses dois níveis aí que a gente tem que trabalhar para que não seja uma injustiça cometida, mas também a gente não caminhe na direção do precipício. Gostaria da sua opinião sobre as empresas que têm forte intervenção do governo e que fazem a gestão dos recursos naturais, a exemplo de Sabesp, entre outras. É uma questão de planejamento. Na verdade, a gente sabe que o consumo aumentou, continua aumentando. Podemos fazer um paralelo com a situação do trânsito. Se você tem o dobro de carros nas ruas depois de um certo número de anos, é claro que você não tendo o dobro de ruas, você vai ter muito mais trânsito. Então a gente tem um consumo que é crescente, nós temos uma situação de escassez de recursos que vem também de desperdício, não só de aumento de consumo, então existe um desperdício que é conhecido e que não é tão combatido como deveria, e não se olha no longo prazo, é sempre a mesma coisa, né? A gente não olha, e a sustentabilidade tem a ver com o longo prazo. Então tem que existir um planejamento. Quando eu falo planejamento, as empresas muitas vezes entendem isso. A empresa que ela é grande consumidora de água,
ao ver esse cenário, percebe que existe um funil, um verdadeiro funil da sustentabilidade que está se estreitando. E ela fala, bom, com crescente escassez de recursos, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar minha forma de produzir. Os países também têm que pensar da mesma forma. Esse funil da sustentabilidade se aplica aos países. Eles têm que passar rápido por esse funil, porque ficar para trás nesse funil que está se estreitando, pela escassez de recursos principalmente, é o risco de perecer, de ficar para trás definitivamente. Você acredita que essas empresas elas têm um modelo de gestão adequado ou não, até porque empresas de iniciativa privada, mesmo sem intervenção do governo, elas recebem uma certa pressão até dos consumidores para práticas mais sustentáveis, enquanto elas têm uma gestão, de certa forma, sem essa pressão, porque tem aval do governo. A pressão sobre os governos deveria ser feita pelos cidadãos, né? Eu falo no meu último livro, né, que é a Humanidade contra as Cordas, sobre o círculo virtuoso da sustentabilidade. Como criar um círculo virtuoso da sustentabilidade? Do mesmo jeito que a gente tem o papel das empresas, as empresas pressionam outras empresas muitas vezes. Se a minha empresa é sustentável, eu quero que o meu fornecedor seja sustentável. Então existem pressões. O consumidor pode pressionar a empresa. O consumidor mais consciente pressiona a empresa. Quem pressiona os governos? Quem pressiona os políticos? É o eleitor. Então a gente precisa de um trabalho também para que esse eleitor seja mais consciente. O problema é que é um círculo realmente virtuoso. Você tem que começar a criar eleitores mais conscientes por meio da educação, por meio da conscientização. Com mais conscientização, você tem um eleitor mais consciente, que também é um consumidor mais consciente, que estimula as empresas a serem mais sustentáveis, que por sua vez estimula os governos também a adotarem, porque quando a empresa se adapta a novas regras mais sustentáveis, a novas práticas, ela não gosta que a sua concorrente continue nas velhas práticas que às vezes são mais econômicas nesse momento. Podem significar um custo maior mais para frente, mas são mais econômicas. Então existe uma pressão também das empresas sustentáveis para que os governos mudem a regulação do setor. Então existe sim um círculo virtuoso que tem que ser alimentado. E nesse caso que você apontou, existe um papel muito grande da sociedade em fiscalizar e cobrar dessas empresas. Você acredita que este é o grande momento para essa reflexão por parte da população? Para nós, particularmente, é o momento ideal. É o momento ideal porque nós estamos vivendo na pele essa falta de planejamento e de visão de futuro. E mais do que isso, a gente está vivendo na pele o que poderia ter sido um investimento lá atrás, comparado ao prejuízo que nós podemos sofrer hoje com o racionamento, seja de água, seja de luz, né? Então existe sim um momento propício a que as pessoas ponham a mão na consciência e comecem a... E existe, né? Existe até uma conscientização maior das pessoas no uso da água hoje do que existia. Claro que um pouco por conta da situação drástica que se atingiu. Mas é um começo, né? Um começo que tem que ser depois preservado, não é? Choveu, volta tudo a ser como é. Acho que a mensagem é, as coisas não são mais como eram antes. Nós temos uma pressão sobre o planeta hoje de mais de 50% do que o planeta é capaz de produzir. A gente precisa de 1,5 terra para produzir aquilo que a gente consome. Então, como fazer para lidar com essa situação? A gente tem que mudar de hábitos, tem que mudar de mentalidade. Muito obrigada por mais esta participação aqui na Ducascope TV. Obrigado, foi um prazer. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.